Tá nervosinha aí, mulher, e agindo com impulso na menopausa? Se você está nervosinha, essa live é para você. E aí, na realidade, o que você mais gostaria era de ter paz hormonal, porque na menopausa o que mais a gente quer é paz hormonal, mas não é bem assim que a banda toca. E a gente vai aprender aqui como que nós vamos fazer, quais elementos que nós temos para nos melhorarmos nessa fase no que diz respeito a estar nervosa. E se você já conhece aí uma mulher que está bem nervosinha, atacando todo mundo aí disfarçadamente, porque não está aguentando nem com ela, já envia essa live aí para ela. E hoje o nosso assunto aqui é bem sério, porque o que nós gostaríamos mesmo é de ter paz hormonal. E o que é paz hormonal? Que os nossos hormônios, né, funcionassem assim, numa orquestrazinha, tranquilinha. E aí não trouxesse pra gente assim tantos efeitos colaterais, né, da baixa dos estrogênios. Traria assim para a gente uma tranquilidade. É isso que todos nós buscamos na vida, é ter tranquilidade. Mas a gente sempre conhece uma mulher nervosa. E aí, se não é patológico, se a mulher tem uma vida natural, na menopausa, no climatério, perimenopausa, é que muitas das vezes precisa de refletir para esse trem. Então, nossa conversa aqui hoje vai ser muito franca, porque aí nós precisamos, para ter paz hormonal, né? Aumentar o nosso senso crítico, por exemplo, nosso amadurecimento íntimo, que muitas das vezes a mulher só começa a despertar para isso quando ela está na meia vida. E isso é fato. Porque neste momento, além da gente estar nesta fase cronológica, né, da meia vida, nós estamos aí também já enfrentando netos, enfrentando problemas com um olhar amadurecido, luto, pais idosos, aposentadoria, muitas vezes. A mulher já está aí, já, né, com tempo de trabalho, já pensando em aposentadoria, e estar no trabalho também vai trazendo já algumas consequências para essa mulher. E ela precisa, sim, deixar de se importar com coisas que ela importava e que agora, neste momento, não deve ter mais espaço para isso. E a gente vai ver aqui também, com essa questão, né, da mulher moderna que a real é dura. A mulher moderna. Nós enfrentamos aí uma carga nas costas. A gente carrega uma carga nas costas. Parece que colocaram aqui, ficou. E o que é essa carga? Isso não quer dizer que não tenha sabores. Não quer dizer que a gente talvez seja infeliz por isso. Não, não por isso. Não somos infelizes por isso, mas a gente vai pensar assim, ó, estudos, relacionamentos, casa, filhos, autocobrança que a gente faz, muito essa autopressão, é na maioria das vezes até o mais difícil da gente lidar, porque aí a gente fica pensando assim, de ter que fazer tudo que a gente fazia, porque é importante fazer, a gente tem essa autocobrança. A gente também já traz nessa fase também algumas culpas. Aquele relacionamento que não deu certo, aquele emprego que eu não trabalho mais, que eu gostava de trabalhar, aquele concurso público que eu gostaria de ter feito e não fiz. Espera aí, mulher. Espera aí, porque assim, nem tudo é sustentável nesta fase. E a gente vai ver aí que nesse ciclo de fase do ouro, de fase nova, a gente também está para se renovar. É que ninguém conta pra gente de fato, né, com as experiências. Eu trago muito isso aqui, que eu sempre conversei com muitas mulheres e a gente vai percebendo que essas mulheres não falam o que sentem. Então a gente vê que tem assim um miolo escondido, né, mas o fato é que ninguém dá conta de tudo. Quem aqui dá conta de tudo? Quem dá conta de deixar tudo no seu perfeito estado? Nós até gostaríamos,
mas não é bem assim. E esse ciclo de querer dar conta de tudo pode nos levar ao adoecimento. E esse adoecimento, ele é emocional, esse adoecimento, ele é físico, ele é metabólico, ele é da vida continuando, como se a gente tivesse, sabe, o tempo inteiro naquele círculo, e a gente não consegue parar, aquela roda gigante, a gente não consegue parar. E aí a menopausa chega para falar assim, ó, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá bom para mim. E aí eu vou contar aqui, se der tempo na live, uma história aqui para vocês, para a gente não romantizar nessa fase, sabe aquelas fases que nós passamos, né? Príncipe encantado, a gente romantizava, que agora é o rei encantado pra gente, né? Muitas de nós agora nesse ciclo não é mais o príncipe, é o rei, e é o rei que também já traz um monte aí de situações, mas que muitas das vezes também já traz uma vida estruturada, muitas vezes estruturada. Então a gente também aí, mas parar de romantizar o excesso. O que eu quero dizer com isso? É que a gente dava conta de tudo, lembra? Né? Corria aqui, fazia aqui, agora tem a névoa mental. Agora tem a baixa hormonal que faz uma variação no humor. E aí eu começo também, às vezes, sem ser do meu desejo, destratar, por exemplo, num relacionamento, destratar o outro. Às vezes o outro não está compreendendo o que está acontecendo e nem eu estou percebendo o que está acontecendo. Então, parar de romantizar o excesso significa dizer assim, eu dava conta de tudo e mais um pouco, e agora eu não dou mais. Porque agora eu tenho que começar a pensar cada momento o que eu vou fazer. Então, eu, por exemplo, coloquei aqui 2 informações que eu tinha que fazer, escrito nesse papel aqui, para levar junto comigo, porque a bolsa que eu ia levar não dava para colocar agenda. E eu gosto de escrever, então eu levei. Eu esqueci o papel. Simples assim. Então, o que era de importante aqui, ficou para depois. E tá tudo bem. Eu dava conta de tudo, de lembrar de tudo. Hoje, eu preciso entender que é uma coisa de cada vez. Para isso não me deixar me sentir impotente, incapaz, de que não dou mais conta de tudo, não. Eu dou conta de outras coisas que eu não dava antes e que agora aquilo tudo que eu dava conta, que era a forma muito prática do fazer, do agir, eu já me permito não fazer tudo isso. Mais ou menos assim. E aí, quando eu falo assim, que essa mulher, ela quer fazer tudo e a gente chama, né, guerreira. Já ouviram essa expressão? Guerreira, né? Faz tudo, resolve tudo. Ela mesma se sente guerreira, né? Eu vou dizer para vocês que é a mulher exausta. É a mulher que está sempre cansada, porque ela quer ainda fazer parte de tudo aquilo que ela fazia. Mas pedir ajuda nessa fase é sabedoria. E a gente tem que aprender a pedir ajuda. Seja assim 10 minutinhos que você precisa de uma ajuda. Você pode me ajudar 10 minutos? 10 minutos, fazer alguma coisa. Sabe, imagina 10 minutos. Olha quantas coisas nós fazemos em 10 minutos. Já pararam para pensar? Dependendo, então, do que a gente vai fazer, mais ainda. Se colocar sempre na lista de prioridades, não é egoísmo. A gente sempre fala aqui na página, não é egoísmo se colocar na lista de prioridades. Que prioridade é essa? É fazer aquela escolha diária, porque se o dia tem 1440 minutos, nós temos quantos minutos para o cuidar de si? E o cuidar de si é uma pausa, o cuidar de si é um exercício que você pode fazer até na tua casa. Cuidar de si é olhar intencionalmente a alimentação, por exemplo, que minimiza muito os fogachos, minimiza muito a alteração de humor. Então a gente vai pensando assim, poxa, como é que é se priorizar? Eu consigo me ver naquele dia
é muito intencional, porque se nós não formos intencional, a gente não vai conseguir se enxergar nesse contexto. E ele é tão intencional que você vai lembrando daquilo, do que você tem que fazer, e no dia que você não faz, você fala assim, poxa, eu poderia ter feito isso e eu não fiz, poxa, tão simples, né? Tipo assim, uma técnica que você usa, vou escovar os dentes. Naquele momento, eu já estou ali fazendo um movimento, um exercício físico, só no momento de escovar os dentes, né? Enquanto eu estou ainda no banheiro, eu já aproveito, já faço tudo que eu tenho que fazer ali, inclusive até uma limpeza. Então, eu movimento uma técnica junto com a outra, né? Então, eu coloco ali uma rotina e emendo com a outra, e ali eu já faço. Quem me acompanha aqui, eu coloquei essa semana nos stories que eu vou deixar o tapetinho da yoga ao lado da minha cama, para quando eu levantar, eu já fazer algum movimento de alongamento. Porque isso facilita. Se você não conseguir, às vezes, fazer durante o dia, você ali já utilizou 10, 15 minutos e você já fez. Essa sensação do fazer vai me deixar com uma alteração, com menor alteração do humor. É isso que a gente vai ver aqui. Quando a gente pensa assim, qual o sucesso que eu quero para mim na menopausa? Eu pensava muito nisso. Nossa, meus filhos estão crescendo. Como é que eu vou enfrentar essa menopausa nova? Como é que eu vou... e aí eu já tinha lido as diretrizes da menopausa americana nessa época. E eu falava assim, como é que eu vou enfrentar tudo isso? Como é que eu vou enfrentar esse momento assim, que parece ser um momento... Porque até então, você não escuta ninguém falar. Depois você conversa com alguém mais próximo. Ah, eu não senti nada. E depois você começa a falar, porque você quer falar sobre o assunto, que você está apresentando sintomas, e aí você quer dividir com alguém. Nossa, eu só tive silêncio sobre esse assunto. E daí eu fui buscar essas informações. E o que é redefinir sucesso, por exemplo? Redefinir sucesso é a gente pensar, por exemplo, em ter saúde mental. A gente não para pensar nisso. Olha, eu quero definir sucesso. Às vezes a gente pensa só de coisas materiais. Como é que eu quero redefinir papéis, sucesso na minha vida? Porque se a gente for só pensar nos recursos materiais, a gente também não vai se conectar com essa questão mental. Então, redefinir sucesso é ter saúde mental. Redefinir sucesso, por exemplo, vale mais, às vezes, do que tudo na vida você preservar a sua saúde mental em detrimento de qualquer coisa. Eu saí e cheguei um pouquinho perto da live e antes de eu falar para vocês aqui, eu escrevi tudo o que eu queria falar com vocês. Aqui, ó, tudo escrito agora por mim. Tudo escrito, ó. Tudo escrito agora para mim, por mim. E escrito por mim, da minha cabeça, tudo que eu tirei para falar para vocês. Isso é ter saúde mental, para sentar, focar e escrever. Mas, acima de tudo, o que eu quero dizer a vocês é que você pode fazer isso. Quanto tempo depois, com a chegada dos celulares, a gente não mais escreve, a gente não mais... utiliza o papel e a caneta, porque a gente está sempre ou no computador, não é? Ou no laptop, ou no notebook, ou no trabalho está sempre digitando, imprimindo. E a gente perdeu um pouco dessa mão de escrever. Isso, quando a gente precisa escrever na menopausa, a gente precisa focar e se concentrar. E eu tinha uma preocupação muito grande com isso, de ter esse foco e de ter essa escrita, de pensar, eu quero falar sobre saúde mental. E você buscar os repertórios que você tem e escrever saúde mental, sobre aquele assunto que você vai falar. Então, se você for olhar aí, que é uma forma, aí a gente vai trazer esse estado de estar nervosa, de se sentir acolhida em muitas tarefas que você pode fazer, que vai trazer também esse movimento de, peraí, vou fazer isso aqui agora.
Então, peraí, uma coisa de cada vez, né? Porque as mulheres tá ali na prática, né? A casa, os filhos, às vezes os netos, quem já tem os netos, a gente está sempre ali, né? Servindo, organizando, enfim, casa, pensando em tudo, tá tudo bem. Isso aí, lá na época primitiva, as mulheres estavam ali, né? Nas sementes, nas frutas, colhendo, e o homem saía para caçar. Então a mulher desenvolveu isso. O cérebro da mulher é um cérebro que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ao passo que o homem, ele já faz geralmente uma coisa de cada vez, né? E eu fico copiando o modelo do meu marido, porque se ele vai ler, ele vai só ler. E se ele vai fazer alguma coisa, ele só faz alguma coisa. E eu tô ali naquela agitação, né? Querendo ver tudo pronto. Preste atenção se a gente não é. Vê se você se identifica com isso, de querer o tempo inteiro tá ali. Tá ali. É porque se eu for pensar em saúde mental, eu quero ser tudo para todo mundo. Tudo para todo mundo. Mas acaba que às vezes a gente não está sendo para si. Acaba que a gente não está sendo para si o tempo todo, pensando na gente o tempo inteiro, né? E o que acontece com a chegada do climatério? Eu falo climatério, 40 a mais, até os 65 anos. Aí eu falo na fase do climatério e depois pós. Existem o quê? As oscilações hormonais. E as oscilações hormonais significa que vai mexer com o meu equilíbrio emocional. Ponto. Então, ora eu estou tranquila, ora eu estou mais irritada, ora com pequenas coisas eu começo a ter uma irritabilidade. E é muito interessante isso. Leva aí para você. Lembra aí um momento que você se sentiu muito irritada, que ninguém percebeu, mas você percebeu que passou o extremo. Que você não queria ter falado aquilo, mas você ficou tão irritada que você distratou alguém, você, na hora, pela impaciência, quis passar à frente pelo seu tempo, enfim. Algo que você... Ora a gente está tranquila, ora a gente se irrita com pequenas coisas, com coisas simples, né? E faz aquele drama, às vezes, vira aquele drama. Flávia, isso é hormonal? Sim, é hormonal. Nós vamos ter as alterações hormonais, ponto. Mas nós vamos trazer também a questão moral para falar aqui. E o que é essa questão moral? Vamos pensar aqui. A gente compra tolerância, vai ao supermercado e compra 1 quilo de tolerância e passa a consumir a tolerância todo dia um pouquinho, e daí eu fico, não é assim. Não é assim. E aí, por não ser assim, muitas mulheres, por questões de oscilações hormonais, isso independente da menopausa, até nos ciclos hormonais, na puberdade, a gente enfrenta essas oscilações hormonais, né? Lembra aí da fase lútea e da fase folicular. A gente dá aquele pico assim, né? De repente, tá na fase lútea. E na menopausa, essas alterações hormonais, ela vai impactar em muitas coisas. Ela vai impactar na névoa mental, né? Que às vezes a gente fica até achando assim que está com uma doença, porque há uma variação tão grande e a gente tem receptores de estrogênio no hipotálamo. Isso significa dizer que, e no córtex frontal, pré-frontal também, e ele está tudo voltado para a área da emoção. Então, com a queda desse hormônio, os receptores eles não são mais acionados como eram acionados para desempenhar as atividades dele. E aí, que é essencial para memorizar, que é essencial para concentração, que é essencial para o foco. E muitas das vezes a gente até se sente incapaz por isso. Isso é um fato. Mas, mulher, tem a questão moral. Tem a questão da educação. E a maioria das famílias, elas acabam gerando muita turbulência, muitos conflitos, às vezes até pelo fator educação.
E aí a gente vai botar tudo na conta dos hormônios. Ah, não, isso aí por conta dos hormônios, então eu faço isso? Não. A gente sabe que as alterações hormonais vão mexer muito nesse comportamento e a gente vai perceber quando é. A gente vai perceber quando ali a gente agiu de uma forma deseducada, a gente vai perceber quando a questão mesmo for aquela irritabilidade. Quem aqui já sentiu vai saber o que eu estou falando. Sabe aquela irritabilidade, aquela impaciência que não é tua? Você fala, isso não é meu. Eu não quero viver isso para mim porque isso não é meu. Então, a boa notícia é que na pós-menopausa, as oscilações, né, são reduzidas, são minimizadas e às vezes a gente até não tem, dependendo da mulher, né? Às vezes a gente escuta uma mulher falar nas mensagens, a gente lê as mensagens das mulheres, eu estou fazendo os exames hormonais para ver se eu já estou na menopausa. Mulher, você depende de exame para saber se você está na menopausa, né? Meu FSH está elevado, meu LH está elevado, meu estradiol, progesterona já deram todos lá. Então, é preciso dessa confirmação, né? Segundo a Marie Claire, no seu livro Menopausa Nova, ela refere para a gente perceber quando foi a menopausa da nossa mãe, que está bem assim, próximo da nossa menopausa. E por conta dessas oscilações aí que a gente vive, a gente às vezes até sabe, né? Estou ali nas minhas oscilações hormonais e na menopausa não é diferente. Só que na pós-menopausa, as oscilações já não flutuam tanto quanto na perimenopausa e até na menopausa. Já na pós-menopausa, a gente já tem uma oscilação melhor, né? Então, muitas mulheres assim, comecei a fazer reposição hormonal, voltei a ganhar minha vida. E a gente pensa assim, né? E as oscilações? Porque quando você começa a reposição hormonal, você ainda tem os hormônios, ainda funcionam, ainda oscilam. E aí, mês oscila mais, outra vez oscila menos, né? E aí tem essas alterações até você chegar na menopausa, pós-menopausa. E a gente vai vendo assim que essas oscilações, ela dá nervoso na mulher, ela dá irritabilidade, ela dá impaciência, ela dá intolerância, mas que nós não somos só os hormônios. Nós temos aí uma personalidade, nós temos aí uma educação, uma cultura, uma forma de lidar sempre na vida e quando chega a menopausa piora aquela forma, acrescenta mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho de tempero ali naquele momento de agir, de impaciência e tá nessa conquista moral. A ansiedade e impaciência, principalmente, dá uma sensação assim de que, poxa, eu não vou dar conta disso não, né? Isso é estresse todo dia no trabalho, a mesma coisa, eu não tô mais aguentando, não tô com paciência, já tô aí apresentando insônia, o fato de não dormir à noite me atrapalha, me deixa mais cansada e no outro dia eu tenho que ouvir isso, né? Às vezes uma sensação de culpa, às vezes uma briga e que você até se arrepende, por que que eu falei aquilo, por que que eu fui me meter nisso aqui, ao invés de melhorar, ainda piorou a situação. Então, isso também é gerador de tristeza, né? Essas oscilações hormonais. Eu lembro bem que muitas mulheres nessa fase têm assim, uma necessidade de se isolar, mas muito cuidado aí, mulher. Muito cuidado com esse sentimento de tristeza, porque essas oscilações hormonais, ela traz pra gente esse sentimento de tristeza e aí que vai se isolando, que vai se afastando, que vai se permitindo entrar em uma área uma zona que depois é bem mais complexa da gente sair, né? E a gente pergunta assim, mas, poxa, eu agora estou brigando por tudo, virei a mulher encrencona, virei a mulher brigona. Cadê aquela mulher forte que às vezes ouvia e ficava calada? Cadê aquela mulher dedicada, até delicada? E agora, qualquer coisa, eu já estou dando uma alfinetada, já estou dando ali um chega para lá, por qualquer coisa.
Será que é essa mulher que a gente quer ser? Será que é essa mulher que viramos, né? Essa mulher que por conta dessas alterações me levou a ser? Eu não quero ser essa mulher. Eu bati esse martelo. Eu não quero ser essa mulher. Porque eu quero ter paz. Porque eu quero ter uma vida leve. Mas adianta também ter uma vida aparentemente leve, aparentemente você está querendo paz e essa paz se refletir em se afastar, essa paz se refletir em ficar em momentos calmos, por exemplo, assim, com a natureza, ou ficar em casa, ou não querer a vida social, ou não querer às vezes a vida familiar, ou nem o parceiro, nem o parceiro. Eu tive algumas mensagens de mulheres, quando eu perguntei o tema da live, era sobre nervoso e desejo sexual. Então, a nossa próxima live vai ser sobre desejo sexual na mulher na menopausa. Mas por dentro está com guerra, sabe? Por dentro você falou aquilo e você tá ali engasgada. E eu vou falar para vocês, já vi muita mulher chegar na emergência hospitalar. Muito. Porque os impactos do sistema nervoso no climatério, ele aí vai para uma outra... toma um outro rumo que a gente não imagina, inclusive as arritmias cardíacas. E aí, se a gente for dar importância para tudo aquilo que a gente dava e continuar ainda tendo esses papéis, a gente pode ter um prejuízo, porque é como se você não estivesse dando para você um acolhimento que você nessa fase precisa. Então, a oscilação hormonal, a baixa hormonal, ela também pode gerar arritmia nas mulheres, os problemas cardiovasculares. E aí, a gente reconhece que é uma fase natural. A menopausa é uma fase natural. Aceitar as oscilações hormonais também é fato. A gente precisa aceitar que alguma coisa dentro de nós está acontecendo inerente à nossa vontade. E o que está acontecendo? As funções hormonais não são mais como antes, elas são diferentes. E essa diferença eu consigo ou não perceber no decorrer da minha fase da perimenopausa. Isso faz parte da vida da mulher. E essa fase da menopausa, que se junta a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, ela é a fase que mais demora no ciclo da mulher. Por quê? Pelo aumento da expectativa de vida. Então, na realidade, a mulher que está nervosa na menopausa, ela tem que pensar em 3 situações aqui. Primeira situação, ela ter a consciência sobre as alterações hormonais, ponto. Mas ela ter a consciência também de que isso pode acontecer ou está acontecendo com ela, e a pergunta que ela precisa fazer para se acolher é se ela quer ser essa pessoa que está aí o tempo inteiro se sentindo nervosa. E aí começa com os medos, começa com os excessos de preocupação que não tinha, começa com pânico, começa com ansiedade. E aí quais as escolhas que ela faz durante o dia? Vou dar um exemplo aqui. Se você só escutar durante o dia notícia ruim, isso vai ser um gerador de ansiedade para você. Então, se você só conversar de assuntos com pessoas que também podem trazer para você esse sentimento de medo, de angústia, de tristeza, também vai ser aí um acréscimo nos teus pensamentos aí, que são contrários a uma saúde mental saudável. Então, ter a consciência que isso pode estar acontecendo com você e elaborar formas de melhoria é vigiar os teus pensamentos durante o dia e, acima de tudo, aquilo que você busca durante o dia, ouvir, pensar, conversar, assistir, ouvir. Tudo isso pode incrementar nesse sentimento aí, desse estado da alma, estado de nervoso. E aí a consciência ela é muito importante, mas tem uma questão também que o Dr. Gregory trata no livro Os Pilares do Autocuidado da Saúde Mental, que é o autocuidado da saúde mental.
E que cuidado é esse, se não, por exemplo, o pilar da espiritualidade? Como é que eu me conecto com Deus? Eu sei que tem muitas mulheres que podem não ter essa conexão e está tudo bem. Mas o que leva ela a esse pilar da espiritualidade, por exemplo? E aí ele agrega esse pilar com outros pilares, que hoje, como não é o assunto, eu só queria lembrar desse autocuidado da espiritualidade como uma forma não de sustentar esse estado de nervoso, mas de falar para você assim, olha, você pode buscar recursos que podem te aliviar desse estado, como, por exemplo, a meditação. Eu estava essa semana, não sei se vocês conhecem o livro da meditação, e tem várias meditações, das mais simples até as mais difíceis de ter tempo de fazer. E uma delas que eu vi é a respiração e os momentos de silêncio. Será que a gente se permite dar os espaçozinhos na nossa mente para poder conquistar esse silêncio? Ou a gente deixa os nossos pensamentos o tempo inteiro na nossa mente, né? O tempo inteiro desenhando, modelando, inventando, muito isso na insônia, né? No sono leve, em que você fica produzindo um monte de pensamentos, vai a vários lugares, assim, como se fosse uma confusão na mente. E aí você fica o tempo inteiro sem dar uma pausa para o seu estado mental. Então, esses momentos de silêncio, mas o que mais me chamou a atenção aqui é que se a gente respirar uns minutinhos, a gente não responde. E a gente controla aqui essa luta íntima, né? A gente dá um espaço para dizer assim, olha, eu não sou perfeita, então eu vou agora começar a observar o que eu sinto, o que eu estou pensando. Eu estive com muitas mulheres nos hospitais em que elas diziam assim para mim, se eu não falar, eu infarto. Se eu não falar, eu vou passar mal. Se eu não falar, eu vou... Enfim, eu preciso botar para fora. E aí eu dizia assim para elas, mas você quer botar para fora o quê? Você vai falando ou não falando, e se você tiver que infartar, você vai infartar do mesmo jeito. Primeiro que para você infartar, não é algo de agora, é algo que já vem acontecendo aí na tua circulação, não é? Aí é estilo de vida. E aquele momento foi um momento que deu a oportunidade dela passar mal, porque ela já vinha provavelmente com essas condições e aí passar mal. Não, a gente não infarta se a gente não falar. A gente infarta se as nossas artérias estiverem obstruídas com as placas de ateroma que a gente construiu durante toda a nossa vida, pelo estilo de vida equivocado. E aí, isso foi sendo gerador. Tem gente que infarta por emoção, tem gente que infarta... Existem várias formas, né, de risco cardiovasculares. Existem vários tipos de infarto. Até você pegar peso, você pode fazer aí uma lesão, né, no músculo cardíaco, que pode trazer uma consequência e ter ali uma necrose, ter aí uma interrupção do fluxo sanguíneo, e daí tem várias situações que podem ocorrer no coração. E eu fiz especialização em enfermagem e cardiologia e vi muitas mulheres dizendo que se não falasse, ia infartar. Conversar com grupos de apoio. Conversar, mulher. Conversa com você. Conversa com a tua alma. Né? Coloca para você. Eu vou citar aqui alguns exemplos, porque senão, daqui a pouco, você vai achar que você tem que medicar, que você tem que se automedicar. Olha, essa questão aí dos hormônios, né? A falta dos hormônios trazem prejuízos para a mulher nas funções que eram próprias e que agora não são mais, não tem mais esse funcionamento que tinha antes. E tá tudo bem, pode te ocasionar. Mas a boa notícia, vocês já ouviram falar na síndrome da avó? A boa notícia é que vai chegar um momento também em que isso também vai acalmar. E aí imagina se você enfrenta tantas lutas, enfrenta tantas dificuldades, tantas labutas, e depois aquilo tudo vai passar. E aí rompeu o casamento, briga com o filho, briga com o genro, com nora,
por tudo isso, pelo seu estado de irritabilidade, de nervosismo. Então, segura aí, mulher. Segura aí que tem muita coisa para a gente falar aqui. Reavaliar a vida com sabedoria. E aí, como é que conquista essa sabedoria, né? Isso que a gente quer saber. Como é que conquista essa sabedoria? Por que que algumas mulheres têm um senso crítico tão assim tranquilo? E por que outras mulheres assim apontam um senso crítico de culpa, de chateação, de aborrecimento, porque ouviu, porque falou e cria assim uma confusão? Paz hormonal, mulher. Vamos pensar numa paz hormonal. Será que não é hora da gente se libertar desses excessos na menopausa? Será que não é hora, assim, de alguns pensamentos que já não cabem mais nessa fase de vida? Será que essa nova fase não é um convite, um despertamento para que a mulher possa falar assim, poxa, olha só, cheguei até agora, meia vida. Então, como é que eu quero ter essa vida de sucesso? Lembra que essa vida de sucesso, ela não é uma vida de sucesso somente de prosperidade material, mas ela é uma vida de sucesso quando eu penso assim, não, eu quero ter sucesso na minha vida, então para isso eu quero ter saúde mental. Eu quero ter sucesso na minha vida, então eu quero ter o autocuidado. Eu quero ter sucesso na minha vida, então eu quero mudar o meu estilo de vida. Eu quero ter sucesso na minha vida, então eu quero ter condições, foco, concentração, para eu poder escrever, para eu poder trabalhar, para eu poder empreender, para eu poder fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Porque, acima de tudo, o nosso estado de nervosismo, ele vai sofrer uma variação. Ora, hoje eu estou tranquila, ora, hoje eu estou irritada, ora, hoje... Mulher, isso sempre foi em todas as fases da vida da mulher. E nessa fase de perimenopausa e menopausa não seria diferente. Então, como é que eu consigo passar, ter pensamentos que já não me cabem mais? Olha a frase, eu quero ter pensamentos que já não me cabem mais. Mulher, estamos na meia vida. Estamos na meia vida. Você vai ficar aí, sabe, com os pensamentos que não vão ter resultados. Tem situações que elas não vão ser resolvidas nem porque não depende, porque existe uma caneta. Então, você pode assinar aquilo, você pode tomar decisão naquilo, ótimo, vai lá, assina, faz como você quiser. Mas se você não pode, mulher, parcimônia. Não tem como a gente mudar isso. Tem como a gente, lapidar essas lutas íntimas aqui, porque a encrenca às vezes não está com o outro, às vezes a encrenca está aqui, e às vezes a encrenca não é hormonal, às vezes a encrenca são situações que não foram trabalhadas, aí a gente não vai nem entrar nesse mérito, e que agora, nesse período de oscilação hormonal e baixa estrogênica, veio me afetando tudo, e afeta tudo. Afeta cérebro, afeta visão, afeta ouvido, afeta as glândulas, desde a pineal, tireoide, pâncreas, ovário, todas as glândulas sexuais. Além disso, o eixo hipotalâmico também sofre variações. Lá, cérebro, emoção, olha quantas coisas estão acontecendo. Então, por que agora eu não olho para dentro de mim e falo assim, poxa, tem órgãos, não tem? Ali. Esses fazem parte de mim? Será que o meu coração faz parte de mim? Será que o meu fígado faz parte de mim? Porque eu não estou vendo, então eu não estou percebendo o que está acontecendo com ele? Será que, olha, o meu olhar, a minha escrita, as minhas funções intestinais, vesicais, o meu andar, a minha postura, o meu equilíbrio, tudo isso faz parte e são alterados pelas funções hormonais. Nossa, mas que peso que passa a mulher? Sim, mas tem aí também, nesse estado de nervoso, uma agitação interna, né? É uma agitação de preocupação, é uma agitação de uma inquietação silenciosa, sabe? Que ninguém está sabendo, mas que você está se movimentando aí com essa inquietação. E o que te acalma? Pensa em algo que às vezes na inquietação você não consegue nem lembrar. Pensa na inquietação. Então vamos pensar assim numa rotina
diária de mulheres nesse estado confuso, estado nervoso, que não significa que você seja e queira ser essa mulher. Significa que você passa por alterações hormonais. Ponto. Vamos pensar assim. Não vamos pensar nem nessa questão oral, como eu falei inicialmente. Vamos pensar nessa questão aí hormonal. Só que essa inquietação silenciosa, tu sabes bem que tu passa. E o que tu faz para se melhorar? O que nós fazemos durante o nosso dia, não tirando aí, mesmo no momento assim do trabalho, o que a gente faz para minimizar todos esses riscos de estar inquieta o tempo inteiro? A gente vê um fuxico hormonal, né? A gente sente uma palpitação, uma irritabilidade, mas o que tu faz para poder ter esse controle emocional, esse equilíbrio hormonal? Reavalia aí a tua sabedoria. O que tu faz? Tu toma uma providência ou você deixa aquilo se arrastar, para chegar no final do dia você tá aquele, vamos dizer assim, sabe? Aquela mulher que você não estava querendo que ela fosse. Pensa aí. Você não quer chegar àquele estado de se recolher numa cama, de passar o dia inteiro chorando, hoje não querer sair, hoje não querer se relacionar, hoje você não quer ir para o trabalho. Como é que você trata essa inquietação, né? Mulher, tu não é perfeita. Não tem perfeição. Não tem. E a prova disso são as oscilações hormonais. Há uma variedade de situações que tu passa aí durante o dia, né? Mas não ser perfeita, entender que não é perfeita, resolve muita coisa. Resolve muita coisa. Até para você se permitir. Quando eu entrei na perimenopausa, aos 43 anos, e essa fase está até durando, que eu espero, está tudo acontecendo para isso, de eu estar na menopausa daqui a 45 dias, porque eu fiz todo o meu histórico menopausal. E aí eu entrei numa crise de choro entre 49 anos e 50 anos. E eu sempre fui aquela mulher que era assim, não chorava, não tinha aquele hábito de chorar. Muitas das vezes tive vontade, mas eu segurava a onda ali e não me emocionava facilmente. Então, entre os 49 e 50 anos, eu caí num pranto, assim, da minha família ficar preocupada comigo, de soluçar. Um pranto. Foi assistindo um filme chamado Para Sempre Alice. Me deu uma dor no peito e eu chorei muito quando eu vi aquela mulher aos 50 anos com Alzheimer. E foi uma história com 3 filhos, que é a mesma situação que eu tenho 3 filhas, e eu vivi aqueles momentos ali, e ela escrevia, e quando iniciou o filme eu falei, é uma névoa mental dela, não, era Alzheimer mesmo, e a Alice escrevia o tempo inteiro para não esquecer as coisas, a Alice se preocupava em deixar o caminho para ela poder entender ali o que ela queria fazer, ela se preocupava com os objetos, e eu entrei num pranto desesperador, falei, nossa, vou passar muito mal aqui. Esse é o momento que se você não tem um estilo de vida e suas artérias estão lá, ó, momento oportuno ali para... Então, você já se permitiu, já se percebeu assim numa irritabilidade, que depois você para assim e pensa, poxa, ou então alguém chama a sua atenção, um filho, um marido, nossa, não precisava ter feito isso, você foi muito dura aí, com A, com B, com C, poxa, não precisava fazer isso. E só que esse choro do filme, ele não era um choro de tristeza, não era um choro de tristeza, mas talvez um choro de sobrecarga, de carregar muitos fardos, e naquele momento ali eu me percebi assim, poxa, e eu, olha, tô com a mesma idade, e aí isso podia estar acontecendo também, né? Porque ninguém está livre de qualquer doença, porque estamos inseridos em riscos ambientais, não é? Não depende só você, depende de toda uma cultura, depende de toda uma organização aí, que muitas vezes a gente não está vendo, mas que está acontecendo. E você já se permitiu? Às vezes chorar é um alívio.
Às vezes, chorar, você abre a porta para outras possibilidades de reflexão. Então, nem sempre estar nervosa e chorar é ruim para essa fase, que é uma forma de desabar, é uma forma de se reconhecer, de se permitir, né? E o que acontecerá se a gente não parar esse freio do nervosismo, dos impulsos? Será que a gente só precisa parar, só consegue parar esse freio medicando? Ah, não, tem que tomar uma medicação, porque se eu não tomar uma medicação, eu não vou segurar isso, a fera que eu tô aqui, né? O que a gente pode amenizar na menopausa, esse estado nervoso, é o nosso estilo de vida. Então, a gente falou da conscientização, a gente falou aqui, a gente falou desse autoconhecimento, mas eu trouxe aqui uma outra fala dizendo sobre o autocuidado da saúde mental, mas fazer ajustes no estilo de vida. Esse é o terceiro passo para a mulher que enfrenta essa irritabilidade, esse nervosismo, essas reações, esse impulso de dar respostas prontas, né? Eu tive com uma mulher ontem que ela comentou que ela fala tudo aquilo que ela não pensa. Ah, eu falo tudo que eu não penso, porque vem na cabeça, nem pensei, já foi, já falou. E isso tem impactos na nossa vida? Tem impactos na nossa vida. E se aí a gente não der um freio, a gente pode aumentar ainda os sintomas da menopausa. Sim. A gente pode aumentar mais ainda os sintomas da menopausa. Então, a conscientização, o autocuidado e os ajustes no estilo de vida vai trazer para a gente a recompensa. Por exemplo, o exercício físico, olha quantos hormônios nós manipulamos ali. Ó, serotonina, olha isso, cortisol, olha quantos hormônios aí a gente vai deixar eles se reajustarem através do estilo de vida. Muitas mulheres também, conheci ontem uma pessoa que na menopausa começou a fazer uso de bebidas alcoólicas, nunca tinha feito uso de bebidas alcoólicas e na menopausa ela encontrou esse caminho aí. Editando, ela foi para o alcoolismo severo, né? Bastante doses aos encontros sociais, enfim. Isso piora os sintomas da menopausa? Sim, porque o álcool, além dele, quem faz reposição hormonal não deve usar, não é? Não deve usar, nem fumar e nem beber, por conta dos riscos em que isso pode trazer para a mulher que faz terapia de reposição hormonal. Mas esses ajustes no estilo de vida pode ajudar muito a mulher, por exemplo, nos fogachos. Eu sempre tive fogachos leves, mas há mulheres que têm fogachos de intensidades. Isso eu sempre coloquei na conta do estilo de vida, porque isso ameniza os fogachos, ameniza a irritabilidade, ameniza a insônia, ameniza as dores de cabeça, ameniza as palpitações. Muitas mulheres estão dando respostas agora aos antiarrítmicos por conta de palpitação na fase da menopausa pelo fumo, pelo álcool e muitas das vezes por não querer esses ajustes, criar resistência para esses ajustes no estilo de vida. Então, eu já vi mulheres que desenvolveram pressão alta na menopausa, muita emergência hospitalar por conta do estado nervoso e chegam em pranto. A gente quando chega numa emergência, né? Eu já vi muitas mulheres chegarem em uma emergência e é muito diferente do homem, tá? Aqui entre nós, né? Porque a mulher quando chega, ela tá estressada, ou ela tá cansada, ou ela tá fadigada, ou ela tá ansiosa. Dar o diagnóstico de menopausa é bem difícil ainda. Tem uma pesquisa que a mulher, para ter o diagnóstico de menopausa, ela tem que passar por 10 especialidades para conseguir ter esse diagnóstico de menopausa. Então, a gente vai parar na emergência, às vezes, com tristeza, com depressão, com ansiedade, com uma encrenca, que às vezes a gente nem sabe o que está fazendo ali naquele lugar. O que eu estou fazendo aqui? Teve mulheres que falaram para mim, olha, me trouxeram para cá, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Porque levaram em franca condição ali de ansiedade, porque viu que a pessoa não conseguiu ter esse equilíbrio emocional.
E as mulheres, às vezes, têm dificuldades de relacionamento, isso afeta a convivência com os filhos, com o marido, com a mãe, com o pai, porque ela está sempre nesse estado e ela não consegue dar esse freio. Isso acontece, e como é que a gente pode fazer para melhorar? Te deu aqui o que a literatura diz para a gente, mas vamos pensar aqui na respiração. Será que se a gente fizesse exercícios respiratórios, será se a gente fizesse exercícios físicos, será que se a gente mudasse a nossa alimentação completamente, olha, se vai minimizar sintomas como, por exemplo, a irritabilidade, alteração no humor, a baixa estrogênica, por que não fazer esse esforço de querer se ver bem, de querer se ver feliz, né? E a gente tem aí muitos desejos aí oprimidos, porque ao mesmo tempo em que a gente quer ser essa mulher que tem desejo de ser livre, mulher que tem desejo, né, de ser feliz, mulher que tem desejo de ser valorizada, de viver com leveza. E o que acontece? Aí nessa fase da perimenopausa e menopausa, a mulher também está cheia de compromissos morais, por exemplo. Às vezes relacionamentos que já foram desajustados, já teve encrenca e dificuldade familiar, às vezes ela está desempregada, ela junta um monte de situações junto com todos esses sintomas da menopausa. Parece que combina, né? Combinaram tudo e a gente tem que enfrentar isso tudo num momento só, num momento só. Então, a consciência, o autocuidado e os ajustes no estilo de vida vão minorar esses sintomas. A gente ficar livre disso, Flávia, a gente ficar livre, uma hora vai acalmar. Mas esses ajustes no estilo de vida, ele é fundamental para minimizar esses sintomas. Eu percebi muito isso quando eu comecei a fazer atividade física mais vigorosa do que eu fazia, né? Eu tinha os fogachos leves, eu já até postei nos meus stories, eu tinha fogachos leves e há muito tempo que eu não tenho mais os fogachos. Isso porque eu intensifiquei mais os meus exercícios. Olha como a gente vai mexendo aí com os hormônios. Olha como a gente começa a organizar, porque é uma orquestra. E está faltando ali, naquela orquestra, que são todas as glândulas, está faltando ali um instrumento, está faltando um músico. E aí, quando a gente começa a fazer os ajustes no estilo de vida, a gente começa a orquestrar melhor esses hormônios. Porque apesar da gente não estar com baixa estrogênica, baixa de progesterona, as glândulas sexuais, os hormônios sexuais, principalmente os andrógenos, que aí são os hormônios masculinos, eles começam também. Aí a gente não vê um pelo sair aqui, outro pelo sair aqui, às vezes aparece um pelo maior aqui. Ué, esse pelo aqui eu nunca tinha. São os hormônios, os andrógenos que estão ali, os outros hormônios estão funcionando. Existem os outros que estão funcionando. A falência é ovariana, mas nós temos outros hormônios. Inclusive, na falta do estrogênio, a gente começa a produzir mais o estrona, que também faz parte da cadeia dos estrogênios. Então, nós não estamos desamparados de tudo. Mas pensa bem, olha, quantos desejos escondidos. A gente quer paz hormonal, mas a gente não quer ajuste no estilo de vida. A gente quer ser valorizada, mas nesses momentos a gente não olha para si, fazendo uma rotina, combinando esses hábitos rotineiros, adequando um ao outro. Então, se eu vou fazer isso, por que eu não faço aquilo? Se eu estou na cozinha, por que eu não estou me exercitando? Eu não consigo, muitas mulheres não conseguem, por conta do foco da concentração, otimizar uma rotina que viabilize recursos para aquela mulher minimizar o estado nervoso, sabe, aquela inquietude, porque não dá para ser mais aquela, né? A gente que vira a página, olha, mas agora eu estou assim. Essa consciência, ela faz toda uma caminhada diferente na construção da fase da mulher na menopausa, que é uma fase em que nós vamos viver 40% da nossa vida. Então, o tempo maior que nós vamos viver é a fase do climatério. E por que não
se capacitar? Por que não ter esse olhar cuidadoso? Por que não ter essa atenção para si? Porque se tudo depende da mulher, como sendo a protagonista, você vai procurar aí várias especialidades, você vai fazer várias coisas que podem melhorar, mas há alguns recursos íntimos que a construção é tua. O ser valorizada, o ser merecedora, o querer reaprender a cuidar de si, né? Eu tenho mensagens assim, virei um lixo humano, mulher, não virou, não virou um lixo humano. Precisa dar freio, precisa pensar nesse sucesso da mulher nessa fase. Como é que eu quero viver esta fase? Leva para a tua vida como eu quero viver essa fase. Então, se eu tenho aqui um estado que eu estou, um estado A, e quero chegar aqui nesse estado B, eu tenho um caminho por fazer. Eu não dou esse salto aqui. Não tem como, não existe esse salto. Existe um processo, e nesse processo é que você vai ter que enfrentar, eu chamo enfrentar a menopausa para ser feliz. É enfrentar esse íntimo, é enfrentar essa mulher, essa leoa, porque que cria resistência, que cria dificuldade, que cria inquietude. É essa leoa que eu tenho que olhar para ela. E aí, como que eu quero? Eu quero ficar essa que estou toda hora dando uma alfinetada em alguém, utilizando recursos de coisas que nem estão acontecendo, mas parece que busca de lá e traz, né? E para que isso? Se eu quero enfrentar a menopausa, que é o nosso maior objetivo aqui nessa página, eu estou no estado e eu quero chegar nesse estado. E aí eu tenho um caminho para fazer. E aí, se você quer fazer esse caminho, é necessário você ser a protagonista, porque você vai ter e precisar de rede de apoio para enfrentar a menopausa. Mas acima de qualquer coisa, de tudo isso que você tiver, você vai ter que enfrentar você. Enfrentar você nos ajustes de estilo de vida, enfrentar você na consciência e enfrentar você também no autocuidado. Amei estar aqui com vocês, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Todas vocês que estão aqui, um grande beijo e a gente vai conversando sobre menopausa e os enfrentamentos dela aí durante a semana. Uma ótima noite.